Josué e Auxa. Capítulo 1. Depois da morte de Macha, conhecido por Moisés, o servo de Ial, Ial disse a Auxa, conhecido por Josué, filho de Num, ajudante de Macha: Macha, o meu servo, morreu. Agora prepare-se, atravesse o Ior, conhecido por Jordão, você e todo este povo, e vá para a terra que darei ao povo de Israel. Eu lhes darei todo lugar em que vocês pisarem, assim como prometi a Macha. Seu território se estenderá desde o deserto até o Líbano e o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, e até o grande mar, ao oeste. Ninguém poderá se manter firme diante de você enquanto você viver. Assim como estive com Macha, assim estarei com você. Não o desampararei nem o abandonarei. Seja corajoso e forte, pois é você que fará este povo herdar a terra que darei a eles, conforme jurei aos antepassados deles. Somente seja corajoso e muito forte, e obedeça cuidadosamente a toda a lei que Macha, meu servo, lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de agir sabiamente aonde quer que você for. Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios, leia-o em voz baixa dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Assim seu caminho será bem-sucedido, e você agirá sabiamente. Não lhe ordenei que seja corajoso e forte? Não fique apavorado nem tenha medo, pois eu, o seu Criador, Ial, estarei com você aonde quer que você for. Então Auxa ordenou aos oficiais do povo: percorram todo o acampamento e deem esta ordem ao povo. Preparem provisões, porque em 3 dias vocês atravessarão o Iord para tomar posse da terra que Ial, seu Criador, lhes dá como propriedade. E aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Auxa disse: lembrem-se do que Macha, o servo de Ial, lhes ordenou. Ial, seu Criador, lhes dá descanso, ele lhes deu esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus rebanhos morarão na terra que Macha lhes deu deste lado do Ior. Mas todos vocês, guerreiros valentes, devem atravessar em formação de batalha à frente dos seus irmãos. Vocês devem ajudá-los até que Ial dê descanso aos seus irmãos, assim como deu a vocês, e eles também tomem posse da terra que Ial, seu Criador, lhes dá. Então voltem à terra que receberam para ocupar e tomem posse dela, a terra que Macha, o servo de Ial, lhes deu do lado leste do Ior. Eles responderam a Auxa: faremos tudo o que você nos ordenou e iremos aonde quer que nos envie. Assim como escutamos tudo o que Macha disse, também escutaremos a você. Acima de tudo, que Ial, seu Criador, esteja com você assim como esteve com Macha. Qualquer homem que se rebelar contra suas ordens e que não obedecer a tudo o que você lhe ordenar será morto. Somente seja corajoso e forte. Josué e Auxa. Capítulo 2. Então Auxa, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens como espiões. Ele lhes disse: vão e inspecionem a terra, especialmente Jericó. Assim eles foram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ficaram ali. O rei de Jericó foi informado: homens israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Em vista disso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que vieram e que estão na sua casa, pois eles vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher pegou os 2 homens e os escondeu. Então ela disse: é verdade, os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Ao escurecer, quando o portão da cidade estava para ser fechado, os homens foram embora. Eu não sei para onde foram, mas, se vocês forem depressa atrás deles, os alcançarão. Mas ela os tinha levado para o terraço e os tinha escondido entre as fileiras de hastes de linho que havia no terraço. Assim, os homens foram atrás deles em direção aos pontos de travessia do Iord, e o portão da cidade foi fechado assim que os perseguidores saíram. Antes de os espiões se deitarem para dormir, ela foi até eles no terraço. Ela lhes disse: sei que Ial lhes dará esta terra e que estamos com medo de vocês. Todos os habitantes desta terra estão desanimados por sua causa. Pois soubemos como Ial secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que vocês entregaram à destruição do outro lado do Iord.
Quando soubemos disso, ficamos desanimados, perdemos a coragem por causa de vocês, pois Yahweh, seu Criador, é Criador nos céus, em cima, e na terra, embaixo. Agora, por favor, jurem-me por Yahweh que por eu ter demonstrado bondade para com vocês, vocês também demonstrarão bondade para com os da casa do meu pai. Deem-me um sinal de que agirão com boa fé. Poupem a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de todos os que lhes pertencem, e livrem-nos da morte. Diante disso os homens lhe disseram: Daremos nossa vida pela vida de vocês. Se você não disser nada sobre a nossa missão, nós demonstraremos bondade e fidelidade para com você quando Yahweh nos der a terra. A seguir, ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa ficava num dos lados da muralha da cidade. Na verdade, ela morava no alto da muralha. Então ela lhes disse: Vão à região montanhosa e escondam-se lá por 3 dias, para que seus perseguidores não os encontrem. Depois que os perseguidores tiverem voltado, vocês podem seguir caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos livres de culpa por esse juramento que você nos impôs, se quando entrarmos nesta terra, você não tiver amarrado esta corda de fio escarlate na janela pela qual nos fez descer. Você deve reunir na sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os da casa do seu pai. Então, se alguém sair da sua casa para fora, o sangue dele recairá sobre a cabeça dele, e nós estaremos livres de culpa. Mas se algo ruim acontecer a alguém que estiver na casa com você, o sangue dele recairá sobre a nossa cabeça. Mas se você denunciar a nossa missão, estaremos livres de culpa por esse juramento que nos impôs. Ela disse: Seja segundo as suas palavras. Com isso ela os deixou ir embora, e eles seguiram caminho. Mais tarde ela amarrou a corda escarlate na janela. Eles partiram para a região montanhosa e ficaram lá por 3 dias, até que os perseguidores voltassem. Os perseguidores os procuraram em todas as estradas, mas não os encontraram. Os 2 homens desceram então da região montanhosa, atravessaram o rio e foram até Yausha, filho de Nun. Eles lhe relataram todas as coisas que lhes havia acontecido. Então disseram a Yausha: Yahweh nos entregou toda esta terra. De fato, todos os habitantes desta terra estão desanimados por nossa causa. Josué. Yausha. Capítulo 3. Yausha levantou-se então de manhã cedo, e ele e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram ao Iorde. Ali passaram a noite antes de fazer a travessia. Depois de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: Assim que virem a arca do pacto de Yahweh, seu Criador, ser carregada pelos sacerdotes levíticos, vocês devem partir do lugar onde estão e segui-la. Mas mantenham dela uma distância de cerca de 2000 côvados, não se aproximem mais do que isso. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês não passaram por esse caminho antes. Então Yausha disse ao povo: Purifiquem-se, pois amanhã Yahweh fará coisas maravilhosas no seu meio. A seguir, Yausha disse aos sacerdotes: Peguem a arca do pacto e vão à frente do povo. Assim, eles pegaram a arca do pacto e foram à frente do povo. Yahweh disse então a Yausha: A partir de hoje eu enaltecerei aos olhos de todo o Israel, para que saibam que estarei com você assim como estive com Masha. Você deve dar esta ordem aos sacerdotes que carregam a arca do pacto. Quando vocês chegarem à beira do rio Iorde, devem ficar parados nas águas do Iorde. E Yausha disse aos israelitas: Venham e escutem as palavras de Yahweh, seu Criador. Então Yausha disse: Por meio disto vocês saberão que há um Criador vivente no seu meio, e que ele sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam! A arca do pacto do soberano de toda a terra está indo na sua frente, para dentro do Iorde. Agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um homem para cada tribo. Assim que os pés dos sacerdotes que carregam a arca de Yahweh, o soberano de toda a terra, tocarem nas águas do Iorde, as águas do Iorde, que vêm de cima, serão represadas e ficarão paradas como uma barragem. Portanto, quando o povo partiu das suas tendas, pouco antes de atravessar o Iorde, os sacerdotes que carregavam a arca do pacto foram à frente do povo.
Assim que os carregadores da arca chegaram ao Iord, e os sacerdotes que carregavam a arca colocaram os pés na beira da água, pois o Iord transborda e inunda as suas margens durante todos os dias da colheita, as águas rio acima ficaram paradas. Elevaram-se como uma barragem, muito longe dali, em Adão, cidade próxima de Zaretã, ao passo que as águas que desciam, na direção do mar do Arabá, o mar salgado, se escoaram. As águas foram represadas, e o povo fez a travessia na altura de Jericó. Enquanto os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de El ficaram parados em terra seca no meio do Iord, todo Israel fazia a travessia em terra seca, até que a nação inteira terminou de atravessar o Iord.